Eu sou o irmão Faria e daqui de onde eu estou, envio um abraço apertado a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade iremos meditar sobre uma pergunta. Nós trabalharemos em torno de uma pergunta, qual seja: quem é que pode se salvar eternamente? Quem é que pode se salvar eternamente? Esse se salvar talvez deveria ser salvar-se. Porém, se salvar, no meu modo de pensar, é mais íntimo, é mais pessoal. Então, vamos continuar, mas antes de prosseguirmos, oraremos da forma costumeira, cada um no seu lugar, e aqui nós faremos uma oração silenciosa. Oremos. Te agradecemos, eterno Deus, pelas respostas dadas a cada um dos nossos pedidos feitos nesta oportunidade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quem é que pode se salvar eternamente? Quem é que pode ser salvo pelos seus próprios esforços? Quem é que pode comprar a sua salvação? Quem é que pode alcançar a sua salvação eterna por merecimento? Muitos e muitos e muitos criam, entabulam, formam as mais diversas formas para se salvarem. Porém, a verdade é que todos esses não sabem na realidade quem é que se pode salvar. E olhem que não estão sozinhos não. Estão em ótima companhia. Estão acompanhados dos discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso porque os discípulos de Jesus Cristo também não sabiam quem poderia ser salvo por si mesmo. Depois que Jesus Cristo atendeu um jovem muito rico que se aproximou dele com uma pergunta. A pergunta se referia à entrada no reino dos céus. E disse: que bem farei para entrar no reino dos céus? Depois de alguns diálogos, de algumas conversas, Jesus Cristo lhe falou para que ele fosse testado consigo mesmo, porque Jesus Cristo já sabia o que ia no coração dele. E também para ilustrar os seus discípulos. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. O jovem que chegou cheio de pompa, cheio de si, ficou muito triste e retirou-se, porque na verdade era muito rico. Depois que ele se afastou, Jesus Cristo falou aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, perguntando:
Quem, pois, poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Olhem que lição que Jesus Cristo deu aos seus discípulos depois de um diálogo com um jovem pretensioso acerca das coisas de Deus, acerca das coisas do reino de Deus, acerca daquilo que só Deus pode dar. Segundo Jesus Cristo, portanto, o homem não pode salvar-se a si mesmo. Não adianta o homem querer pular por cima da palavra de Deus. Não adianta o homem querer comprar a salvação eterna, porque a salvação eterna não é vendida. Não adianta o homem querer fazer uma imensidão de boas obras para conseguir a salvação eterna, porque é impossível, já que isso também seria um tipo de compra. A salvação eterna seria comprada pelas boas obras praticadas por essa tal pessoa. A salvação eterna também não é conseguida pelo trabalho que alguém faça a Deus. Não. A salvação eterna também não é dada, não é conseguida pelo trabalho que alguém faça para Deus. A salvação eterna também não pode ser roubada, porque teria que roubá-la de Deus, teria que roubá-la de Yahvé, o eterno Deus. E será que Yahvé, o eterno Deus, se deixaria roubar por um homem que foi criado por ele, que é, portanto, inferior a ele? Um homem que é finito, que não é onipotente, teria condições de roubar a salvação eterna do onipotente, do Criador, daquele que pode salvar? Não. A salvação eterna também não pode ser roubada de forma nenhuma, por quem quer que seja, de quem quer que seja, muito menos de Yahvé, o eterno Deus, que é o único que, segundo a palavra de Jesus Cristo, pode salvar. Tanto aos homens é impossível a salvação eterna. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26. O homem, porém, pode ser salvo. Olhem, o homem, porém, pode ser salvo. Pode ser salvo. Ele não pode se salvar a si mesmo, mas ele pode ser salvo. Por que é que ele pode ser salvo? Porque a Deus, ou para Deus, ou em Deus, tudo é possível. Por que é que tudo é possível para Deus? Porque Ele é onipotente. Ele tem o poder para dar a salvação. Ele não permite que ninguém alcance a salvação eterna, a não ser que passe por Ele. Ele é o único que abre a porta da salvação eterna para aquele que crê, para aquele que quer, mas não apenas para aquele que quer, não apenas pelo seu desejo. Ele tem que ouvir a palavra de Deus, tem que ouvir o Evangelho, e depois de ouvir o Evangelho, ele necessita aceitar essa palavra. Aí então, se aceitar segundo os ditames da palavra de Yahvé, o eterno Deus, a salvação eterna lhe será dada. Ele será salvo por Yahvé, o eterno Deus. Ele não conquistará jamais a salvação eterna por esforços próprios.
ou com a ajuda de algum amigo, com a ajuda de algum parente, com a ajuda de dinheiro, com a ajuda de qualquer coisa, ele pode ser salvo e é salvo única e exclusivamente por Yahvé, o eterno Deus, desde que atenda aos requisitos da sua vontade, da sua palavra, que não é nenhuma obra, não é nada, é apenas uma mudança de coração, uma mudança de fé, uma mudança de algo que impede dele ser salvo para aquilo que pode fazer com que Yahvé, o eterno Deus, lhe dê a salvação eterna. Porque a Deus, a Yahvé, o eterno Deus, tudo é possível, inclusive dar a salvação eterna a um ser humano, inclusive a você. Yahvé, o eterno Deus, porém, não se compraz, não se contenta, não se alegra apenas com o poder que tem para salvar. Ele tem poder para salvar, mas ele não se contenta apenas com esse poder. Porque se ele se contentasse apenas com esse poder que tem para salvar e não fizesse nada em prol da salvação eterna do homem, ele seria egoísta. Mas Yahvé, o eterno Deus, é altruísta. Yahvé, o eterno Deus, é amor e ama a humanidade de tal forma que deseja que todos os homens se salvem. Depois de Paulo orientar a Timóteo por escrito na carta que lhe enviou, na primeira carta que lhe enviou, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, depois de incentivá-lo a orar por todos os homens, todos, aqueles que podem ser considerados bons, mas por aqueles que também podem ser considerados maus. Paulo, que era mau, não apenas considerado mau, ele era mau, muito mau, de tal forma que se comprazia em ver pessoas que criam em Jesus Cristo serem mortas por causa da sua fé. Ele, porém, teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus Cristo, e após esse encontro, ele reverteu a situação. Passou a ser servo de Cristo, ser servo de Yahvé, o eterno Deus. E agora, ele se torna um professor, um instrutor, um catedrático no ensino da palavra de Yahvé, o eterno Deus, para todos aqueles que dão ouvidos a tudo aquilo que ele escreveu. E Timóteo recebeu uma carta de Paulo, dizendo: ora por todos os homens, por todos, não coloca restrição. Porque Yahvé, o eterno Deus, quer que todos os homens se salvem. Olhem, Deus, portanto, não se compraz apenas com o poder que tem para salvar. O desejo de Yahvé, o eterno Deus, é que todos os homens se salvem, sejam salvos. Porque se salvar é impossível. Yahvé, o eterno Deus, quer, deseja, pretende e se coloca à disposição do homem para que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade também. Na mesma linha de pensamento de Paulo está o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Pedro escreveu, e está aí para quem quiser ler, está aí para quem quiser confiar, está aí para quem quiser seguir os seus passos,
seguir os seus ensinamentos, que com toda a certeza são os pensamentos de Yahvé, o eterno Deus. Ele falou: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olhem a concordância que tem entre Pedro e Paulo. Paulo diz que Yahvé, o eterno Deus, quer que todos os homens se salvem. Pedro declara que não quer que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se para serem salvos. É o que vemos no contexto geral da Bíblia Sagrada. Yahvé, o eterno Deus, tem o poder para dar a salvação eterna ao homem. Por outro lado, Yahvé, o eterno Deus, deseja que todos se salvem. Mas ele vai mais além ainda. Ele vai além disso. Ele vai além do seu desejo de salvar. Vejamos o que ele escreveu, o que está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Yahvé, o eterno Deus, vai além do poder e do desejo de salvar ou não? Olhem, repetir. Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, de tal modo, com tão grande intensidade, que deu o seu Filho unigênito. Qual é Jesus Cristo? Por outro lado, é Yahvé, o eterno Deus, feito homem. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhem a simplicidade do Evangelho. O amor de Yahvé, o eterno Deus, é tão grande, tão imenso, tão intenso, que se fez homem na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que toda a pessoa que crê nele, inclusive você, não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Isso porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, de novo, a intenção de Deus, de Yahvé, o eterno Deus. Deus intenciona, deseja, quer que todos sejam salvos. E aí vem o corolário, aí vem a coroa dessa declaração, ou dessas declarações. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Declaração dupla. Declaração positiva. Quem crê nele, quem crê no seu Filho unigênito, quem crê nele feito homem, na pessoa de Jesus Cristo, não é condenado. E ele fala aí, não é condenado eternamente. Por quê? Porque ele dá a salvação eterna a quem crê nele como seu único e suficiente Salvador. Tem agora uma declaração negativa. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a sentença dada a todo homem. Quem crê no unigênito Filho de Deus, como único e suficiente Salvador, não é condenado,
eternamente. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse já está condenado, pode ser mudado, desde que, ao escutar a palavra de Deus, ao escutar o Evangelho, ao escutar o poder de Yahvé, o eterno Deus, para salvar, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para salvar, essa sentença passa a ser absolvição para aquele que não cria, mas que passa a crer. Quando ele passa a crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, jamais será condenado. Inclusive você. Se você não crê, porventura ainda não crê, mas passar a crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, jamais você será condenado eternamente. Isso está no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver agora uma declaração de Paulo. Porque, pela graça, sois salvos, por meio da fé. Olhem a comprovação do que Yahvé, o eterno Deus, fala em João 3, 16 a 18. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo fala, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha Deus de novo aí, dando a salvação eterna, dando inclusive a fé, para que o homem possa ser salvo, inclusive você. Pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é algo que é oferecido, sem que aquele que recebe a oferta tenha merecimento para isso. Pela graça sois salvos. Deus oferece pela sua graça a salvação eterna. Ele dá a salvação eterna para quem crê em Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E nada disso vem do homem. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus, que dá a salvação eterna a quem crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele prossegue, não vem das obras para que ninguém se glorie. Vocês lembram do jovem rico que perguntou o que deveria se fazer para entrar no reino de Deus? Aí, não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus não faz barganha com a salvação eterna. Deus não negocia a salvação eterna com bens materiais. Deus não negocia a salvação eterna por meio de obras, sejam elas quais forem, por melhores que elas sejam. Deus não negocia a salvação eterna com nada. Deus só negocia a salvação eterna por meio da fé no seu Filho como único e suficiente Salvador. Olha que coisa linda, olha que coisa gloriosa que Deus que Yahvé, o eterno Deus, oferece à humanidade, inclusive a você. Essa declaração de Paulo está na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Ao longo deste vídeo, vimos que ninguém pode salvar eternamente a si mesmo. Ninguém pode se salvar a si mesmo. Apesar disso, o homem pode ser salvo, porém apenas e tão somente por Yahvé, o eterno Deus, o qual é o único que pode dar a salvação eterna ao homem, inclusive a você. E se ninguém pode salvar-se eternamente a si mesmo, você também não pode
ser salvo por você mesmo. Você não pode se salvar. Você não se pode salvar a si mesmo. Só Yahvé, o eterno Deus, pode dar a salvação externa. Yahvé, o eterno Deus, pode dar a salvação eterna porque, na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, deu a sua vida humana para salvar eternamente a quem ele crê como seu único e suficiente Salvador, inclusive a você. Agora, portanto, você sabe que a salvação eterna é impossível por esforço pessoal. Sabe também que você pode receber a salvação eterna daquele que, como homem, deu a sua vida para te salvar, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que Ele te salve, basta que você creia nele como o teu único e suficiente Salvador. Pode ter certeza de uma coisa: Ele está ansioso, desejoso para te dar a salvação eterna. Passa a crer nele desde agora. Amanhã poderá ser tarde. Antes do encerramento deste vídeo, agradecemos a todos pela cooperação que têm nos dado, pelo prestígio dado ao nosso trabalho e pela cooperação que, vocês talvez não saibam, estão dando àqueles que porventura vierem a ter conhecimento do Evangelho, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que poderão vir também a crer nele como o único e suficiente Salvador e receberem a salvação eterna. Somos gratos a vocês e continuem cooperando conosco, divulgando este canal. Façam um comentário do nosso trabalho, de cada vídeo em particular. Compartilhem cada vídeo em particular também. Façam a sua inscrição. Deem um like. E ativem o sininho. É simples, é fácil, não custa nada. É só uns cliques. Simples, mas a ajuda que darão àqueles que vierem a ter conhecimento de Yahvé, o eterno Deus, da sua oferta e da salvação, e a salvação eterna pela fé em Jesus Cristo, eles com toda a certeza serão imensamente gratos a vocês. Em primeiro lugar a Yahvé, o eterno Deus, depois a vocês também. Cooperem conosco, portanto, porque Yahvé, o eterno Deus, será honrado, glorificado, e vocês também serão abençoados na forma que Deus julgar importante ou necessária. Vamos terminar com uma breve oração. Eterno Deus, chegamos ao final deste vídeo, deste trabalho. Te agradecemos, Senhor, porque temos saúde para fazer aquilo que Tu colocaste nas nossas mãos. Solicitamos, Senhor, a Tua bênção para que nós continuemos com condições de saúde e de vida para prosseguirmos trabalhando para Ti. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que cooperam conosco. Dessa maneira simples que eu falei agora há pouco. Abençoa a todos eles nas suas necessidades, segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome e para o bem de cada um daqueles que cooperam conosco. Abençoa, Senhor, aqueles que escutam, que ainda não creem, mas que escutam, que prestam atenção, de tal forma que venham a tomar a decisão correta, para que Tu lhes dês a salvação eterna que tanto desejas dar, mas só dás a quem crê em Jesus Cristo
como o único e suficiente Salvador da sua alma. Abençoa-nos, Senhor. Te peço e agradeço por tudo isso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, mas que deu a sua vida humana por amor a nós, para dar a salvação eterna a quem crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Louvado e glorificado seja Deus por tudo isso. Em nome de Jesus Cristo, Salvador. Amém.